Fala turma, hoje nós vamos ver o outro lado do algoritmo. Nós gestores de tráfego, a gente basicamente vive aprendendo comportamento humano, comportamento do consumidor principalmente, porque a gente busca fazer com que os nossos clientes vendam, né? Então, a partir do público que eles nos trazem e que a gente vai atrás de entender mais como é que esse público se comporta, como é que esse público compra na internet, e com isso a gente escala, né? Otimiza as campanhas para ele ter mais receita. E assim todo mundo ser feliz, vinda longa para o gestor e vinda longa para os nossos clientes. Bom, esse é um resumo do que faço, que é a rotina de um gestor de tráfego profissional. A gente tenta entender comportamento de usuário todo momento e entender como é que o algoritmo lê isso. Então a gente olha muito relatório, analisa dados, analisa conversão, comportamento dentro das campanhas e até mesmo como se comporta isso de forma orgânica. Dito isto, o Brasil ele está como o segundo país no mundo que mais passa tempo, né? As pessoas passam mais tempo nas redes sociais, no celular, aliás. Então a gente tem uma média de 9 horas e 13 minutos visualizando com a cara na tela ali. Então isso, tanto para lojistas, pessoas que vendem, né, produtos, é excelente, dá um indicador que as pessoas estão com atenção ali. Porém, hoje eu não vim falar sobre conversão e vendas na internet. Eu vim falar sobre o outro lado do algoritmo, como os golpistas, os criminosos usam isso para fazer golpes na internet. Como, desculpa a redundância, mas é isso mesmo. Existe o mesmo funil que atrai para uma conversão de um produto, existe também aquele funil que atrai para uma captura de contatos, uma captura de bancos, de dados bancários, uma captura de dados sensíveis do usuário, para depois isso se tornar uma moeda de troca ou até mesmo ser efetivamente convertido em reais, né? Entrando nas contas das vítimas e chegando onde eles realmente querem, que é o Pix. Bom, é um vídeo um pouquinho longo, mas eu montei aqui uma estrutura onde vai ficar bem claro em cada faixa etária como isso se comporta, e eu vou trazer aqui principalmente para quem é idoso, ou você que tem um familiar idoso que sente que tem algum tipo de rotina, né, com alta demanda e alto tempo dentro desse aparelho, como você pode ajudar. Primeiro vamos entender, né, mas como você pode ajudar a evitar que essa pessoa caia em algum golpe, caia em alguma falsa promessa. Bom, chega de introdução, vamos direto aqui para a tela, que é o que interessa, e isso vai ficar bem claro para vocês como o teu pai, tua avó, tua mãe pode ser uma simples persona dentro da jornada desse golpe e como eles fazem, usado o algoritmo para fazer esse tipo de captura. Vamos lá. Bom, então no outro lado do algoritmo, estou com meu mapinha mental aqui, que você já conhece. Temos dois públicos desse outro lado negativo da coisa. Um público está preso, é o que está na cadeia, fazendo isso com uma boa disponibilidade de tempo, minerando com vários aparelhos. Eles conseguem gerar diversos conteúdos, também com IA e com uma excelente internet, para fazer a captura. E o outro público que está preso também, esse está na tela e com bastante disponibilidade também para ficar consumindo o conteúdo. O que acontece nos alvos? E aqui os alvos eu separei por crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em crianças, os estímulos geralmente são visuais, né? Então, efeitinho, luz, iluminação, gamificação, esse tipo de coisa. Personagem, então usam lá uma Pepa de uma Vida ou qualquer outro personagem para atrelar com uma vozinha alterada, inteligência artificial, e fazer essa captura de atenção. E depois trazem uma conversinha lúdica e depois se torna aqueles vagabundos que vão lá e conversam com essas crianças em troca de nudes e tudo mais, né? Muitas vezes. Depois nós temos os adolescentes que acham que vão ganhar fácil, né? Um exemplo, eu com 13 anos, o meu Windows 98, não, desculpe, XP, entrei primeira vez na internet, num site,
primeiro banner que aparece, eu ganhei R$1 milhão naquele banner. Fui lá e cliquei. Com 13 anos, ferrei o computador. Não tinha 5 dias usando. Demorou uns 3 meses para chegar a máquina, que era mais difícil, uns 15, 20 anos atrás, de chegar um computador em mãos. E aí, eu cliquei naquele banner. Não ganhei 1 milhão e ainda custou, acho que em torno de R$150 na época, para minha mãe ter que arrumar o computador. Aí depois nós temos os acessos. Então, as adolescentes querendo um acesso fácil a algum lugar, algum local, uma viagem, alguma pessoa. Então podem cair fácil nisso para não ter que daqui a pouco virar um CLT. Às vezes as pessoas querem dinheiro fácil, mas não é bem assim. Conteúdo adulto. Aí também, porque são outras questões, né, de pornografia, enfim, outras coisas. Podem consumir isso aqui, também cair dessa forma. E aí nós temos aqui também a parte dos adultos. Geralmente as contas apertam, caem fácil em promessas de crédito. E agora por fim, onde nós vamos chegar, então, em idosos. Então a gente dividiu em 4 aqui. E vocês podem ver, eu sinceramente entendo de algoritmo, né, e não de psicologia, mas provavelmente um psicólogo poderia nos trazer aqui de uma forma muito mais profunda como essas aplicações se encaixam e como a gente vai levando isso da fase de criança, fase de adolescente, para a fase adulta, e o idoso carrega toda essa história aqui junto, né? E acaba se tornando algumas dores, enfim, por algum desses pontos que ficaram mal amarrados. Por isso que daqui a pouco uma psicologia pode explicar melhor nesse contexto. Não, eu aqui vou trazer só a parte técnica, que é o algoritmo, né? Então, os idosos, além disso tudo, pode ter a questão de perda. Uma pessoa com 90, 100 anos, 80, 75, pode ter perdido alguém da família. Concordam, né? Religião, muitas vezes, acaba trazendo numa fase da vida, hoje é mais comum, mais jovem ainda, mas numa fase da vida pode ocorrer a religião, né, para a questão de tentar curar algumas feridas. Então isso aqui fica bem forte na rotina e na história desse idoso. E depois nós temos até mesmo uma escassez afetiva, um viúvo, uma viúva, enfim, separado, sei lá. Pode ter uma questão afetiva que pode trazer essa amarração. O que eu estou falando de tudo aqui? Público. Simples assim. Tudo isso aqui é público. É ponto de tema de conteúdo para ser gerado e atrair. Tá? Então temos vários aqui. E olha só que incrível isso, né? E infelizmente é utilizado para muita coisa ruim. Você pode ligar a questão visual, a questão do personagem, também com a questão de um adulto, mais um conteúdo adulto, e formar um outro público, né? Então isso aqui acaba sendo algo infinito de possibilidades para fazer coisa ruim. E aí, como é que acontece a exibição desse conteúdo? Não vou mostrar nada aqui visualmente, né? Mas eu vou mostrar aqui os temas e vou fazer um cenário aqui envolvendo o tópico de religião e perda, por exemplo, né? Só o mais simples aí e muito mais e bem utilizado. Vou separar aqui, né? O gestor de tráfego tem essa mania e é o que nos norteia: topo de funil, meio de funil, fundo de funil, a entrega de conteúdo. Primeiramente, eu não te conheço, você é um idoso de 76, 78, 80 anos. O que eu vou te mostrar? Primeiro eu vou me conectar com você. Eu vou chegar ali e dizer para você: eu sei muito bem o que você está passando. Opa, quem é essa pessoa que sabe o que estou passando? Por isso eu separei esse versículo. E essas pessoas, que muitas vezes são criadas com IA, elas olham no teu olho e pegam você no momento geralmente ruim, né? Por isso separei esse versículo. E aí eles geram 50 conteúdos iguais a esse, mudam o versículo e mudam a dor. E ali, no final, eles fazem o CTA, chamada para ação, porque o algoritmo ele quer receber clique. O alcance, impressão, é uma métrica, mas o algoritmo, o Instagram, foi feito para receber toque na tela. Então, o que é o ideal? Curtir, comentar, enviar para alguém. E aqui, ó, eu vou criar mais um ponto de conexão. E mais assim, ó, tem mais alguém dos seus contatos que também está sofrendo o mesmo. Compartilhe com a 5ª pessoa do seu WhatsApp.
como se a pessoa soubesse quem é a quinta pessoa do meu WhatsApp. Mas eu vou lá, eu vou acreditar, né? E eu vou mandar para essa pessoa. Aí aquele conteúdo vai ir para essa pessoa, vai gerar mais engajamento, o algoritmo entende que as pessoas estão compartilhando e ele vai entregar para mais pessoas com o mesmo perfil desse idoso de 80 anos. E olha só o que acontece, você vai começar a criar um público gigante, milhões de pessoas na mesma faixa etária e perfil com problemas semelhantes ouvindo isso, muitas vezes sem um auxílio de alguém, porque não querem, se escondem para não compartilhar isso, porque querem entender mais, estão se sentindo íntimo daquele aquela IA ou outra pessoa que está no outro lado da tela que nem conhece, e aí vão consumindo isso, né? Então, quantas pessoas idosas moram sozinhas hoje em dia, não tem ninguém para auxiliar, tem apenas um celular que fica em contato com alguém de longe e estão consumindo isso, né? Porém, para quem está lá no outro lado da ponta do funil, são pessoas que têm mensalmente aquele valor lá disponível pelo governo. Então é um excelente público para se dar golpe, não é mesmo? E aí agora a gente vai para o meio de funil, a gente vai afunilando as coisas. Saiba que tem um prêmio prestes a chegar na sua porta. A perda familiar que você teve há alguns anos foi uma prova. Simples o texto. Perda, provavelmente deve ter perdido alguém na família. Há alguns anos, pode ser 2 ou 50. Está aberto. Foi uma prova. Prova é um termo utilizado na religião. Aí encaixa toda a conversa temática e convence a pessoa que realmente está falando com ela. Meio de funil. Agora eu vou fazer o seguinte: te convido a compartilhar com seus familiares, falar com eles para se prepararem, pois a vida de vocês irá mudar. Aí a pessoa vai lá e fala com todo mundo, parente, irmão, filho, sei lá. Aí todo mundo vai discordar e dizer que é golpe. O que eles fazem depois, nesse meio de funil também? Eles criam um outro conteúdo dizendo: muitos estão discordando de você, mas saiba que isso é mais uma prova que o melhor está por vir, e é um multiplicador de prêmios. Aí a pessoa vai lá e se convence. Bah, bem o que o rapazinho falou é o que aconteceu. Falei e todo mundo brigou comigo. Pronto, mais um ponto positivo. Deu no inconsciente dessa pessoa vai tudo dizendo sim. Nossa, o que ele está falando realmente está acontecendo. Só que as pessoas que criam esse tipo de coisa, elas já têm o funil do mês inteiro e rodam esse funil todo mês, aprimoram ele e vão colocando milhões de idosos no topo de funil. Desses milhões, uns vão lá, 500 mil caem, e no fundo de funil eles conseguem o contato dessa pessoa no WhatsApp para ali tirar, digamos, 10 mil Pix de R$ 500, já dá uma paulada. Um exemplo, né? E aí aqui no final vem o quê? Eu vou seguir nessa da religião. Eu sou fulano de tal. Temos uma obra lá num lugar e precisamos de ajuda para salvar o fulano que tem câncer terminal. Olha como a história fica toda amarrada e bem contada. Muitas vezes a perda dessa pessoa que já foi por causa de um câncer também, e aí vai se amarrar nessa história, vai pegar num ponto bem sensível desse idoso e ele vai acreditar e vai mandar o quê? Um piquezinho de R$ 100 para ajudar no tratamento de alguém que nem existe. Então tudo isso é amarrado, né? E funciona da mesma forma que um algoritmo normal, digamos assim, entrega o conteúdo, porque ele é feito de um conteúdo de uma forma, como eu posso dizer, sem ser agressiva. Ela não tem palavras criminosas. Esse meu conteúdo, por exemplo, provavelmente não vai nem entregar, porque ele está gerando, eu não conseguiria nem anunciar esse tipo de conteúdo, porque aqui eu falei várias coisas que não podia, né? Golpe, crime, golpista, esse tipo de coisa. Ele acaba pornografia, uma hora eu falei também de novo. Então, não vai entregar, o algoritmo já entende isso, não conseguiria nem anunciar esse tipo de conteúdo. E não é meu interesse. Meu interesse é que se vocês tiverem alguém próximo,
nesse cenário. Compartilhe para tentar, né, fazer mudar a mentalidade, mas realmente só a psicologia é que consegue ajudar. Dados pessoais, aqui com o contato dessa pessoa, ela vai conseguir dados pessoais, informações sobre família, até chegar na hora de clonar contas, né? E aí essa pessoa vai se passar por ela e mandar um boleto, né? Quem aqui nunca recebeu daqui a pouco uma chamada de um filho ou um irmão, enfim, me consegue tantos reais para completar um boleto ali, enfim, preciso pagar hoje, é urgente, não sei o que, senão gera uma multa, eu bloqueio, não sei o que, um banco, enfim. Então esse tipo de coisa vai acontecer e essas pessoas que mandam, elas já vão ter uma narrativa para conseguir convencer na hora de fazer esse tipo de pedido. Então chega lá, esse tipo de conversão, né? Imagine milhares de pessoas fazendo isso, com baita disponibilidade de tempo, e quantos não convertem por dia e fecham em Pix, que nem existem, para pessoas que nem precisam de ajuda. Então, esse aqui é o outro lado do algoritmo. E, de novo, aqui, se a gente for estruturar com públicos, é possível gerar vários tipos de conteúdo e tenho certeza que de alguma forma conecta, principalmente com quem já passou por essas fases aqui. Por isso eu quis trazer isso. Muitas vezes tem situações que não foram curadas aqui, ó, todas essas outras fases, e elas se transformaram em dor aqui, ó. E aqui eu tô falando de segmentação de público, não tô falando que nem psicólogo, porque eu não sou. Tô falando de algoritmo. E aqui com isso aqui você se conecta. Assim como segmenta um público dentro do Meta Ads, o anúncio vai segmentar isso aqui, ó. Eu não consigo achar isso aqui imediatamente lá, né? De repente crédito sim, no Meta Ads. Porém no criativo você consegue segmentar de uma forma um pouquinho mais lúdica para não ficar tão, né, na cara, mas também no criativo você consegue segmentar. Simples. E aí acaba um monte de gente caindo. Isso envolve família, envolve um monte de coisa à parte, custos e dor de cabeça que não é legal para ninguém.